Ok, vamos mergulhar nisso. A faísca da vez acendeu na Sapucaí. A escola de samba Acadêmicos de Niterói anunciou que vai homenagear o presidente Lula no Carnaval de 2026. E claro, a internet foi a loucura. Totalmente. De um lado, acusações de, sei lá, instrumentalização política, de culto à personalidade. Do outro, a defesa da liberdade de expressão. Mas toda essa gritaria parte de uma ideia central, né? A de que estão politizando o carnaval. Exato. E a pergunta que fica é, peraí, mas quando é que ele não foi político? Essa é a questão fundamental. Porque o debate, no fundo, é muito maior do que a presença de um presidente num desfile. É sobre a história da festa como um espaço de briga simbólica, de resistência e também de negociação com o poder. Entendi. Hoje a nossa análise vai fundo nas raízes do carnaval, para entender por que a Sapucaí, gostem ou não, se tornou um dos espelhos mais fiéis das tensões do Brasil. Então vamos começar pelo estopim dessa confusão toda. A Acadêmicos de Niterói, que aliás acabou de subir para o grupo especial, solta um enredo. Do alto do Mulungu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Até aí uma homenagem. Mas o que realmente botou fogo no parquinho foi o refrão do samba-enredo. Ah, o refrão. Olê, 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 olá, Lula, Lula, é literalmente o jingle de campanha do PT na Avenida. E aí o efeito dominó foi imediato. A TV Globo, que transmite os desfiles, ficou numa sinuca de bico. Por uma questão jurídica, com medo de ser acusada de... Propaganda eleitoral antecipada, né? Em pleno ano de eleição. Exatamente. A emissora decidiu cortar o refrão das vinhetas que rodam na programação. Foi a primeira grande consequência. Uma cautela que já mostra o tamanho do problema. Mas não parou na TV. O barulho chegou em Brasília, certo? Chegou e com força. O senador Bruno Bonetti, do PL, protocolou um projeto de lei para proibir o uso de dinheiro público em enredos que façam exaltação personalizada de políticos que ainda estão no cargo. Ah, interessante. A justificativa dele é a defesa dos princípios da... Impessoalidade, moralidade na administração pública, imagino. Isso. A homenagem pode até acontecer, mas desde que seja com dinheiro privado. É essa a proposta. Faz sentido. E a questão financeira virou o centro da briga. O Tribunal de Contas da União, o TCU, foi acionado por causa de um repasse de R$ 1 bilhão da Embratur para a escola. Pelo mesmo motivo, imagino. O mesmo argumento. Usar a verba pública para promover uma figura política em atividade fere as regras do jogo. Então, veja bem, a treta não é só sobre a festa. Não mesmo. Fica realmente interessante, porque toda essa discussão sobre não politizar o carnaval assume que em algum momento da história existiu um carnaval puro, sabe? Neutro. Um mito. Pois é, mas quando a gente olha para trás, a história é outra. No começo do século XX, samba era caso de polícia. Literalmente. Sambistas, capoeiristas, eram todos perseguidos. Sair na rua com um pandeiro podia te levar para cadeia por vadiagem. É isso. O simples ato de existir já era um ato político, de resistência. É um ponto crucial, e o fascinante é que a intelectualidade negra já falava sobre isso há muito tempo. O sociólogo Clovis Moura, por exemplo, ele viu o carnaval como um ato de autoafirmação negra. Autoafirmação? Como assim? Ele descrevia uma inversão simbólica, sabe? Por 4 dias, o negro do morro, o oprimido do ano inteiro, se tornava o centro simbólico da cidade. Ele era o rei. Há uma virada de chave completa. Deixa de ser só uma festa para se tornar uma declaração de poder, mesmo que por um tempo limitado. Exatamente. E a filósofa Lélia Gonzalez vai na mesma linha. Para ela, o que faz o carnaval brasileiro ser único é essa capacidade de subversão, de ultrapassar os limites impostos pela elite. E essa característica, ela diz, vem de onde? Diretamente da contribuição da cultura negra. Pensa nos anos de chumbo da ditadura militar. A imprensa censurada, a política amordaçada e as escolas de samba viraram uma fresta de liberdade. Elas conseguiam falar o que ninguém mais podia. De forma metafórica, sim. Escolas como Mangueira e Salgueiro usavam enredos sobre figuras e eventos históricos, a Inconfidência Mineira, Zumbi dos Palmares, a abolição, através de alegorias e fantasias. O carnaval virou uma linguagem cifrada de resistência. Ok, se o carnaval tem esse DNA de resistência, vindo da cultura negra, fico pensando, por que a reclamação sobre politização parece tão seletiva?
Como assim seletiva? Ninguém reclama de um enredo sobre a história do café ou sobre a importância da agricultura, que também são temas com recortes políticos, certo? A gritaria parece surgir quando a crítica social é mais direta, mais explícita. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. Existe uma área do conhecimento, os estudos culturais, que ajuda a gente a entender isso. Um pensador jamaicano chamado Stuart Hall dizia que a cultura popular não é um lugar de descanso, de puro entretenimento. Ele a via como? Uma arena de luta. Certo. Exatamente. Um ringue simbólico onde a cultura do povo e a cultura da elite estão sempre em confronto. É uma disputa constante entre consentimento, ou seja, aceitar as regras do jogo. E a resistência, que é desafiar essas regras. Isso. Nesse sentido, a tentativa de despolitizar a cultura, de dizer isso aqui é só festa, já é um ato político. É um projeto para manter as coisas como estão. Então, a ideia de uma arte neutra é, na verdade, uma armadilha. É um mito. Mas veja bem, também não é uma história simples de mocinhos e bandidos, de pura resistência. Outro teórico, John Story, fala de um conceito chamado incorporação. Incorporação. O que seria isso? A cultura popular é uma mistura negociada. Pensa quando uma empresa gigante compra uma marca pequena, mais alternativa. A marca continua existindo, mas agora dentro do sistema da grande corporação. É uma analogia perfeita. As escolas de samba, para sobreviverem e ganharem aceitação social lá na era Vargas, também negociaram. Elas começaram a apresentar enredos patrióticos que exaltavam os heróis e a história oficial do Brasil, dialogando com o projeto nacionalista do governo. Então existe uma tensão o tempo todo. Sempre. De um lado, a vontade de contestar o poder, do outro, o risco de ser absorvido por ele. É essa dança complexa que define o carnaval. E essa dança ficou escancarada na Avenida na última década, não foi? As fontes que a gente analisou mostram que o período de 2011 a 2020 foi um momento de revalorização da ideia de resistência nos desfiles. Com certeza. Foi um reflexo direto da turbulência que o Brasil estava vivendo. A Sapucaí virou um termômetro da política nacional. A Operação Lava Jato, por exemplo. Foi parar na avenida sem nenhum disfarce. Em 2016, a mocidade trouxe uma comissão de frente com dançarinos vestidos de corruptos engravatados, só que sem cabeça. Lembro disso. E a Beija-Flor, em 2018, foi ainda mais impactante. Sim, construiu uma alegoria com um rato gigante em frente a um prédio que lembrava o da Petrobras e encenou a farra dos guardanapos, com referências a empreiteiros e políticos. E teve o impeachment também. A Ação Clemente, em 2016, botou uma ala inteira na avenida fazendo um panelaço, uma referência direta aos protestos contra a então presidente Dilma Rousseff. E a resposta veio forte. Em 2018, a Paraíso do Tuiuti fez um dos desfiles mais comentados da história recente. Foi o desfile dos manifestoches. Isso, fantoches sendo manipulados. E a imagem mais forte, claro, o então presidente Michel Temer, representado como um vampiro neoliberal com a faixa presidencial. Nossa, aquele desfile do Tuiuti, no dia seguinte, só se falava nisso. A imagem do presidente vampiro estava em todos os jornais. Foi um soco no estômago. E as críticas não pouparam ninguém. Durante o governo Bolsonaro, as alfinetadas continuaram. Em 2020, Ação Clemente, de novo, com o humorista Marcelo Adnet, imitando os gestos e bordões do presidente, o famoso tá ok. E teve também um boneco gigante, não teve? Teve, da Acadêmicos de Vigário Geral, no mesmo ano. Um boneco gigante de Bolsonaro vestido de palhaço bozo e fazendo o símbolo da arma com as mãos. A avenida estava respondendo em tempo real ao que acontecia em Brasília. Diante de toda essa história, de toda essa tradição de crítica, como é que o argumento de que carnaval é só pão e circo, uma festa de alienados, ainda consegue se sustentar? Esse argumento só se sustenta se a gente ignorar duas coisas: a economia e a disputa simbólica. Primeiro, os números, que acabam com qualquer preconceito de classe. Pode falar. Em 2024, o carnaval movimentou quase 12 bilhões de reais. Gerou 35 mil empregos diretos só nas capitais. 12 bilhões! É uma indústria inteira! Exato. Isso não é alienação. É uma potência econômica que sustenta milhões de famílias.
da costureira ao músico, do camelô ao artista. Chamar isso de coisa de vagabundo é ignorar a realidade. É uma visão elitista que não enxerga o trabalho por trás da festa. Precisamente. E, em segundo lugar, a crítica ao carnaval politizado é, no fundo, uma batalha de narrativas. O incômodo de certos grupos não é com a política na avenida. É com o tipo de política que a avenida expressa. Isso. O carnaval, em sua essência, celebra a diversidade, as raízes afro-brasileiras, a cultura da periferia, a crítica social. São valores que entram em choque direto com agendas mais conservadoras. Então, criticar um enredo sobre o Lula ou, como já vimos sobre Marielle Franco, é uma forma de tentar silenciar uma narrativa que incomoda. Exato. É uma disputa sobre qual Brasil deve ser mostrado na vitrine. E essa disputa de narrativas não acontece só no samba. Onde mais a gente vê isso? Veja a estratégia de manter a figura de Jair Bolsonaro politicamente relevante, mesmo inelegível. Quando ele indica o filho como candidato de dentro de uma sala da Polícia Federal, ele está usando um espaço de poder para controlar a narrativa da direita, para se manter como protagonista. É o mesmo jogo simbólico. É o mesmo jogo. Um carnavalesco faz isso ao escolher o enredo. Ambos estão tentando moldar a percepção pública. A arena é que é diferente. E a nossa arena política hoje parece bem desafinada. Sabe, me lembra a figura do diretor de harmonia numa escola de samba. Sei bem qual é. É a pessoa que garante que as alas não se separem, que não abram buracos no desfile, que a escola passe coesa. Olhando para o Brasil de hoje, com essa tensão permanente entre executivo, legislativo e judiciário, parece que estamos sem diretor de harmonia. A política virou um bloco de sujos. Exatamente. Cada um puxa para um lado, o ritmo se perde e o conjunto fica feio. É uma metáfora perfeita. E o carnaval, nesse cenário, é a caixa de ressonância dessa desarmonia. Ele se torna o palco onde as nossas contradições, os nossos conflitos, são expostos de forma artística, potente e para o mundo inteiro assistir. O que nos leva a pensar, então, que a questão fundamental não deveria ser se somos a favor ou contra uma homenagem específica a um político. Não mesmo. A questão é reconhecer a Sapucaí como um território legítimo de disputa sobre quem nós somos e para onde queremos ir como país. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. O debate em Brasília, com esse projeto de lei, quer proibir homenagens a políticos em exercício feitas com dinheiro público. Mas, se o carnaval é um documento vivo da nossa história, que narra o seu próprio tempo, onde exatamente fica a fronteira entre celebrar uma figura histórica que ainda está nativa e fazer propaganda eleitoral? Na avenida, onde a história termina e a campanha começa, é a grande pergunta.